Sabe o que acontece quando a ambição humana encontra a ciência mais avançada? O resultado são obras que parecem desafiar a própria gravidade, que conquistam oceanos e que nos lembram que aquilo que a gente chama de impossível, muitas vezes é só o ponto de partida. Vamos mergulhar em algumas das maiores maravilhas da engenharia moderna. Criações que provam que a imaginação de fato não tem limites. Construir está no nosso sangue. Desde a primeira ferramenta de pedra até as cidades gigantes de hoje, a nossa história é uma história de moldar o mundo à nossa volta. E essa frase, ela captura exatamente esse espírito que nos move. O espírito que a gente vai explorar agora. Então, para começar a nossa jornada, vamos ver obras que não só tocaram o céu, mas que redesenharam o nosso planeta, que definiram de novo os lugares onde a gente vive, trabalha e sonha. 828 metros. Pensa nisso por um instante. É quase 1 quilômetro de altura, apontando direto para o céu. Essa não é só a altura do Burj Khalifa, em Dubai. É a medida de uma ambição que fura as nuvens. Uma cidade inteira, na vertical, que nasce do deserto. Mas como algo tão imenso assim para em pé? A genialidade está toda no design. A estrutura em formato de Y não é só para ser bonita. É uma solução brilhante para aguentar os ventos fortíssimos do deserto, impedindo que a torre balance. E a fundação, um desafio gigantesco na areia, é o que sustenta essa verdadeira ode à engenharia. E do desafio vertical, a gente vai para a conquista horizontal. Imagina só criar terra firme onde antes só existia mar. A Palm Jumeirah, também em Dubai, é exatamente isso. Uma obra de arte da engenharia costeira, tão gigante que dá para ver o desenho dela lá do espaço. Isso não é só mover um pouco de areia, é desafiar a própria geografia. Milhões de toneladas de areia tirada do fundo do oceano, rochas, tudo posicionado com uma precisão incrível para literalmente desenhar um novo pedaço de costa. É a engenharia na sua forma mais audaciosa. Já em Singapura, um simples ponto de passagem virou o destino em si. O aeroporto de Changi, ele não é só um terminal. É um portal para o futuro, que redefine o que a arquitetura e a experiência humana podem ser. Aqui, o foco da engenharia muda. Não se trata só de fazer os aviões decolarem e pousarem. É sobre criar uma experiência. Pensa só, cascatas de água dentro do aeroporto, jardins tropicais, tudo projetado pensando no bem-estar das pessoas, na sustentabilidade. É a prova de que eficiência e beleza podem sim caminhar juntas. Agora, a gente sai das obras que definem um lugar e vai para aquelas que conectam o mundo. Projetos colossais criados para encurtar distâncias e unir a humanidade com aço, concreto e pura genialidade. 55 quilômetros. Uma distância que, em muitas cidades, levaria horas para percorrer. Agora imagina essa distância toda esticada sobre o mar aberto. Esse é o comprimento da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, a maior travessia marítima do mundo. Mas sabe, chama só de ponte é até pouco. É um sistema complexo que tem um túnel submerso para deixar os navios gigantes passarem e até ilhas artificiais que servem como âncoras. Tudo isso projetado para resistir às forças mais brutais da natureza, de tufões a terremotos. E continuando nesse tema de conexões, agora a gente vai para debaixo da terra. 57 quilômetros. Essa é a distância que o túnel de base do Gotardo percorre, rasgando o coração de pedra dos Alpes suíços. Esse é o túnel de trem mais longo e mais profundo do mundo. Uma maravilha da perfuração que não só diminui o tempo de viagem entre o norte e o sul da Europa de um jeito drástico, mas que também tira caminhões das estradas e coloca as cargas nos trilhos. É a prova de que a maior engenharia pode ser também a mais inteligente, a mais ecológica. E da conexão, a gente vai para o controle. No poderoso rio Yangtze, na China, se ergue um colosso de concreto, a usina de 3 gargantas, a maior do seu tipo no planeta, uma estrutura de poder e de uma escala que é difícil até de imaginar. Essa estrutura monumental tem um propósito duplo. De um lado, é a maior usina hidrelétrica do mundo, gerando energia limpa para milhões de pessoas. Do outro, ela consegue domar as enchentes históricas de um dos fios mais poderosos do mundo. É uma obra que demonstra poder e controle numa escala impressionante. E depois de remodelar e conectar a Terra, para onde a ambição humana se volta? Para cima, para as estrelas.
Nossa jornada agora nos leva para as maravilhas que exploram o cosmos e os segredos da nossa própria existência. 27 quilômetros. Mas esse anel, ele não atravessa um mar, nem uma montanha. Ele está enterrado a 100 metros de profundidade, lá na fronteira da França com a Suíça. Esse é o Grande Colisor de Hadrons. É simplesmente a maior máquina já construída pela humanidade. E ela foi projetada para uma única e profunda missão: recriar as condições de uma fração de segundo depois do Big Bang. É engenharia a serviço da ciência mais fundamental, uma ferramenta para a gente tentar entender os maiores mistérios do universo. A nossa próxima maravilha, ela está em volta da gente todos os dias, mas é invisível. A gente não pode tocar nela como um prédio, nem atravessar como uma ponte. Então, como é que uma das maiores obras de engenharia da história pode ser completamente invisível? A resposta está em órbita, bem acima das nossas cabeças. O sistema de posicionamento global, o nosso famoso GPS, não é uma estrutura única. É uma espécie de dança celestial de mais de 30 satélites trabalhando em perfeita harmonia. É uma rede invisível que mudou para sempre o jeito que a gente navega, se comunica, o jeito que a gente vive. 28 mil quilômetros por hora. Essa é uma velocidade que daria para dar a volta na Terra em só 90 minutos. E é nessa velocidade que a nossa próxima maravilha orbita o planeta. Um laboratório voador, o posto avançado da humanidade no cosmos. A Estação Espacial Internacional é o maior objeto que nós já construímos fora do nosso planeta. E ela é muito mais que um laboratório. É um símbolo do que a gente consegue alcançar quando as nações trabalham juntas. É o nosso lar longe de casa, o nosso primeiro passo permanente na fronteira final. E por último, uma maravilha que nos permite olhar para o passado. Orbitando muito, muito além da Lua, o telescópio espacial James Webb não é só um telescópio. Ele é uma máquina do tempo, projetada para capturar a luz das primeiríssimas estrelas do universo. E assim, a nossa jornada, que começou lá no deserto e terminou nos confins do espaço, nos leva a uma reflexão. De arranha-céus a telescópios que enxergam o início do tempo, existe um fio que conecta todas essas criações, o potencial infinito da imaginação humana. Cada um desses projetos, seja feito de aço, de concreto ou de córdigo, é muito mais do que só uma construção. É um testemunho da nossa inteligência coletiva, da nossa persistência diante do que parece impossível e da nossa audácia de perguntar "e se?" e logo em seguida construir a resposta. E fica a reflexão: qual dessas maravilhas da engenharia causa o maior impacto? E qual outro grande projeto da nossa era mereceria um lugar nessa lista? São perguntas que nos lembram que a engenhosidade humana continua, incansavelmente, a construir o amanhã, hoje. Nosso mundo é vasto, fascinante e cheio de segredos à espera de serem desvendados. Se você, como nós, ama descobrir e expandir seu olhar, não perca as próximas jornadas. Inscreva-se no canal agora mesmo, ative o sininho para não perder nenhuma nova descoberta e deixe nos comentários qual outro mistério você gostaria que desvendássemos juntos. A sua curiosidade é o nosso guia. Até a próxima grande aventura pelo saber.